Muita paz e alegria a todos, que possamos continuar nessas vibrações de paz, de harmonia, abrindo ainda mais o nosso coração, ampliando a nossa inteligência, para refletirmos um pouquinho em torno desse tema que é tão importante para todos nós. Na noite de hoje, basicamente, nós iremos utilizar de algumas obras para fazer uma reflexão em torno desse tema, que é a casa espírita. Iremos utilizar o Conduta Espírita, que é do espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Iremos utilizar também o Livro dos Espíritos, aliás, o Livro dos Médiuns. Iremos utilizar o livro O Consolador e pegar um trechinho como exemplo da obra Paulo e Estevão. Então, essas obras que eu estou citando têm um conteúdo vasto para a gente aprofundar no tema. E queremos fazer apenas um convite à reflexão da importância do papel da casa espírita para o ser humano em si. Não somente para os frequentadores, mas também como uma extensão, no caso do indivíduo bem representado na casa espírita, uma extensão para os seus familiares, para os seus amigos e para a sociedade espírita, a sociedade como um todo. Inicialmente, nós vamos pegar uma questão do livro O Consolador. A questão é de número 372, onde perguntaram para o Emmanuel como devemos entender a sessão espírita. Como devemos entender a sessão espírita? Então, vamos primeiro partir de uma reflexão em torno da pergunta. Quem formula a pergunta? Lembrando que o livro Consolador é um livro de perguntas e respostas. O grupo que estudava com Chico, estudavam as obras da codificação e também o Evangelho de Jesus. Quando ficava alguma lacuna para preencher, alguma dúvida, eles formulavam então as perguntas ao Espírito Emmanuel. E nisso surge essa obra O Consolador, que é uma obra extraordinária de complementação do próprio Livro dos Espíritos. Aqui nós iremos encontrar uma diversidade imensa de assuntos. Vale a pena a gente adquirir essa obra, fazer sempre uma reflexão em torno dela. Então, como que era o formato das reuniões naquela época? E em muitas instituições espíritas que ainda mantêm aquele sistema, principalmente as cidadezinhas do interior. Quando nós vamos, por exemplo, em Araxá, quando nós vamos à cidade do querido Eurípides, lá nós encontramos um modelo de reunião pública que pode ser um pouquinho diferente das reuniões públicas, dos modelos que nós temos aqui, por exemplo, em Belo Horizonte. A Casa de Glacos é uma casa que mantém uma certa tradição nesse formato, porque faz uma aliança, uma conciliação da atividade mediúnica, do receituário mediúnico, com a exposição doutrinária. À época, acontecia a reunião doutrinária, que eram comentários das obras da codificação e também do Evangelho de Jesus, e acontecia, juntamente com essa reflexão, algumas atividades mediúnicas, como uma comunicação direta do mentor, uma orientação ao grupo, ou como um atendimento específico a um caso, ou como, por exemplo, as cartas consoladoras, feitas, por exemplo, o Chico, no qual ele atendia milhares e milhares de mãezinhas com corações dilacerados. Então, as reuniões eram nesse formato, acontecia atividade mediúnica e acontecia também as explicações doutrinárias. Então, o termo sessão espírita vem exatamente traduzir essa imagem de uma reunião que é feita a mediunidade com as reuniões doutrinárias. Agora, gente, essa pergunta, ela é para a casa espírita. Essa pergunta é para atividade espírita como um todo, independente se é na evangelização infantil, independente se é numa visita a lares hospitais, porque a resposta, vocês vão observar, que se adequa a tudo. Então, equivale dizer que o termo sessão espírita nós poderíamos utilizar como templo espírita, ou como fraternidade espírita, grupo espírita, centro espírita, cada casa espírita e por aí vai. Só para não perder a oportunidade de esclarecer quanto a essas diversidades de nomenclaturas, o termo fraternidade vem de um grupo ligado ao MOFRA, ao Movimento da Fraternidade, que é aquele movimento da fraternidade, no qual, ligado também ao OSCAL,
vinculado à Cidade da Fraternidade, onde nós temos como origem o grupo Sheila, Centro Espírita Irmã Ló. Então, aquele grupo em si, vinculado à Cidade da Fraternidade, não sei se vocês conhecem, é uma cidade, é um local de espíritas, onde muitos indivíduos se recuperam lá, onde eles procuram manter uma fidelidade aos princípios e principalmente a tradição espírita do movimento espírita mineiro. Então, se nós temos hoje em dia, na porta da Casa de Glagos aqui, Fraternidade Espírita, cuja origem inicia lá no Grupo Espírita Irmã Sheila, que é o Centro Espírita Oriente, que foi onde o grupo, então, de uma maneira muito amorosa e perseverante, resolve fundar essa casa espírita. Então, a fraternidade tem como origem, por isso nós vamos encontrar grupo espírita, né? Cada um está vinculado a uma linha de trabalho, uma linha de exploração e pensamento dentro do próprio movimento espírita em si. Aqui no caso, quando ele pergunta sobre a sessão espírita, é bom a gente fazer também uma observação, porque o André Luiz, na obra Conduta Espírita, quando ele vai falar sobre a casa espírita, ele prefere utilizar templo espírita. E a primeira vez que eu peguei para ler o livro, porque não sei se vocês já pararam para prestar atenção, todos os livros de grandes benfeitores, de grandes pensadores, que seja encarnado ou desencarnado, ele possui uma intenção em cada capítulo. Que seja uma ordem cronológica, uma ordem lógica, mas existe um fundamento por aqueles capítulos se encontrarem exatamente onde estão. Não é uma coisa aleatória ao léu. E o tema, o título que ele dá não é casa espírita, não é instituição espírita, não é centro espírita, é no templo espírita. E por que será que o André Luiz dá o título de No Templo Espírita? À época, lembrando que o livro não é psicografia do Chico, o livro é psicografia de Valdo Vieira, foi um grande colaborador do movimento espírita, produziu muito no movimento espírita, depois seguiu por outros caminhos, mas a nossa gratidão por ele deve ser genuína, porque foi um espírito que de fato fez um trabalho com o Chico extraordinário. Possuía uma mediunidade ímpar, a ponto dele psicografar uma página ímpar, o Chico psicografar uma página par, e haver uma complementação da obra perfeita, sem nada que contradissesse uma página da outra, um conteúdo do outro, algo complementar extraordinário. Porque a mediunidade dele era uma mediunidade extraordinária e pura. Depois ele segue outros caminhos, mas essa obra ficou no movimento espírita como um grande trabalho do Valdo Vieira, junto com o André Luiz. À época, havia no movimento espírita uma divisão. O movimento espírita era dividido em 3 partes. Havia o movimento espírita, que era o grupo dos espíritas cientistas. Havia o grupo dos espíritas filósofos. E havia o grupo dos espíritas religiosos. Como se isso fosse possível. Porque não existe um espiritismo que não seja tríplice: ciência, filosofia e religião. Alguns indivíduos menosprezavam o aspecto religioso da doutrina, achavam desnecessários, dedicavam apenas ao aspecto científico. Outros achavam desnecessária a ciência e a religião, focava só no filosófico. E alguns aderiam apenas ao aspecto religioso. Um espírito que se dedicou muito para a unificação do movimento espírita brasileiro foi Bezerra de Menezes. E o trabalho de Bezerra de Menezes é fazer com que houvesse uma unificação do movimento espírita, onde as pessoas pudessem compreender que a ciência é importante, a filosofia é importante e a religião é importante. Não é a ciência acadêmica, é a ciência como uma forma de fazer ciência. É uma ciência espírita. Não é a filosofia clássica, dos filósofos clássicos, pré-socráticos e pós-socráticos. É uma maneira de fazer filosofia. E não é uma religião como as outras. É uma vivência religiosa. Então, o codificador, numa obra chamada O que é o Espiritismo,
que todo espírita deveria comprar e ler pelo menos uma vez por ano, ele diz assim: o espiritismo é uma ciência de características filosóficas com consequências morais. O espiritismo é uma ciência de características filosóficas com consequências morais. A religião nada mais é do que o efeito que o espiritismo faz dentro da gente. A consequência do que é sentir espiritismo. É só isso. A religião não é a casa de Gladys. A casa de Gladys é a ferramenta de estímulo para a religiosidade. Então, o sentimento de piedade, de compaixão, de compreensão em torno de uma situação, de cautela, de moderação, isso é religião espírita. Se alguém está pensando que vai chegar numa casa espírita e encontrar rituais, está enganado. Porque ritual é aquilo que você faz sem saber. Por isso que, a meu ver, todas as pessoas tinham que fazer curso de passe. Para saber o que é o passe. Como é que você senta numa cabine sem saber o que é? Sem saber como que você vai se comportar? Para que não caiamos no ritual. Aí a pessoa toma água frutificada toda semana, toma o passe uma vez por semana, muito bem colocado, nosso irmão ministro. Passe é medicamento, tem que ser tomado quando a gente de fato precisa. Então a doutrina espírita nos convida a, se vai fazer algo, saiba o que está fazendo. Ou seja, não é uma religião onde se existe uma imposição e o indivíduo, às vezes, aceita aquela ordenação que vem de cima. Aqui não tem sistema piramidal. Aqui não tem ninguém que manda e os demais obedecem. Isso a gente fala com muito carinho e respeito. Mas é um novo modelo de religião, de religiosidade que propõe Santo Agostinho, Fénelon, Lamennais, Bispo de Argel, João Evangelista, resgatando o que Jesus, na verdade, veio trazer, que é um comportamento evangélico. Não é uma religião estruturada com moldes, com toda uma hierarquia, nada disso. Daqui a pouco a gente vai pegar o Paulo Estevam e vai explorar um pouquinho isso. Então, o que o Bezerra de Menezes, o querido benfeitor Bezerra de Menezes, que é o grande evangelizador do Brasil, faz, é buscar a unificação do movimento espírita, para que as pessoas pudessem compreender de fato o que é espiritismo. Então, vejamos bem, é unificação e não uniformização do movimento espírita. Vocês conseguem compreender isso? Por exemplo, eu citei aqui o passe. O passe é uma ótima ferramenta para dar um exemplo aqui. Você chega aqui na casa de Gladys, o passe, ele tem as técnicas específicas ao grupo de estudo daqui. Você chega na União, pode ser que mude alguma coisinha. Você chega no Sheila, pode ser que mude alguma coisa. Mas o importante é o indivíduo saber o que está fazendo. Saber a ciência do passe. Então, não é uniformizar. É unificar em termos de essência daquilo que é de fato o espiritismo. Você chega numa casa, de um determinado local, que não há, por exemplo, pessoas em situação de risco, numa pobreza, numa fome, naquele local especificamente. Vai fazer o quê? Campanha do quilo? Para atender aquela região? Vai fazer campanha do quilo para atender outra região. Então, cada casa espírita, ela vai se moldando mediante o local que se encontra inserido. Há determinados países que têm fome, a situação lá, dificuldade lá não é financeira. Eles vão fazer o quê? Sopa? Para quem? Então, eles vão ajudar de uma outra maneira. Eles vão ajudar onde se encontra a maior necessidade e carência do ser humano. Suicídio gigantesco, o índice. Depressão e melancolia aos montes. Então, esse é o foco. Vocês estão entendendo como que não é uniformização? Né? Não é para todo mundo ficar igualzinho, fazendo igualzinho, não. Mas é necessário que todo mundo conheça Kardec. Porque uma coisa também que o expositor deve perceber isso, que o expositor deve conseguir perceber isso, o quanto o movimento espírita está carente de Kardec. O movimento espírita não conhece Kardec. A pessoa fica anos frequentando uma casa espírita, uma reunião pública, nunca leu o livro dos espíritos. Então não conhece espiritismo. Porque a gente conhece espiritismo lendo o livro dos espíritos, não ouvindo palestra. Eu posso aqui fazer uma colocação infeliz, preconceituosa. Como é que eu vou saber se a opinião é do expositor ou se de fato é um pensamento que vem de cima?
Então, conhecer Espiritismo é, pelo menos, se aproximar do ensino coletivo dos Espíritos. Aí vem o Emmanuel para explicar o que é sessão espírita. Ele diz: a sessão espírita deveria ser, em toda parte, olha a unificação. Não adianta que o trabalho de qualidade seja feito aqui na casa de Glapis, não. E outras casas com carência. É necessário que ele seja unificado. A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, vírgula. Agora vamos fazer humildinho disso. Porque esses espíritos superiores não tem como fazer uma leitura rápida, sem meditar no que eles estão querendo dizer. Emmanuel já diz de cara, a sessão espírita deveria ser. Se deveria é porque não é. Se deveria é porque não é. E se deveria e não é, deve passar a ser. Tem que passar a ser. Porque o Emmanuel não está fazendo uma crítica vazia. Ele está dizendo assim, olha, não é. Eu estou dizendo para vocês que a sessão espírita, os agrupamentos espíritas, não são uma cópia fiel do cenáculo fraterno. Mas ele está apontando a meta para a gente. Então é bonito isso, gente, porque os espíritos superiores não nos deixam desamparados. Eles estão sempre nos orientando a melhor forma de fazer, a melhor forma de trabalhar, a melhor forma de estudar. E isso é exatamente para consolidar aquele pensamento dos benfeitores espirituais, quando dizem assim, ó, nós estamos ombro a ombro e lado a lado com vocês. Se a gente tiver um pouquinho de honestidade, de fé, de boa vontade, eles estarão sempre nos orientando. E isso é maravilhoso. Porque com o passar do tempo a gente vai melhorando a casa espírita em si, o movimento espírita, para de fato ser uma cópia do Evangelho nos tempos de Jesus, no cristianismo primitivo. A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde. Essa é a meta. Simples e humilde. Eu pergunto, o que é a casa espírita? Casa espírita é um grupo, é o coletivo de determinadas pessoas, não é? Cada um tem que se aproximar dessa simplicidade, dessa humildade. Agora, gente, simples. A diferença de ser simples e ser pobre. Né? A simplicidade, ela está mais próxima da complexidade do que da pobreza. Pobreza, eu quero dizer, pobreza de valores, tá? Então, assim, para a pessoa conseguir ser simples, ela tem que penetrar na complexidade. Complexidade não é o confuso, não. É o profundo. Então, para você ser simples, é necessário que você invista em uma riqueza interior. Porque no mais a gente vai ser só pobre. Ficou claro? Está dando para acompanhar? E a humildade? O que é a humildade? Quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, estava sendo humilde? Estava, porque de fato é. A humildade não é o indivíduo não ser algo. É a consciência do que se é e a consciência do que não se é. O orgulho é o contrário, é a sensação que o indivíduo tem, é um pensamento de que ele é mais do que ele é. A humildade não, a pessoa reconhece o que é, mas reconhece também o que não se é. Continuando. Cenáculo fraterno simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade. Qual que é o papel da instituição espírita? Faculdade da alma. É um local onde o Evangelho tem que ser refletido em espírito e verdade. Algumas instituições espíritas, e isso a gente tem que falar com muito carinho, mas é um alerta que nós precisamos fazer. Você vai visualizar no quadro de exposições, só tem tema doutrinário. Ninguém cita Jesus. A função da doutrina espírita é jogar luz para o Evangelho, para facilitar a vivência dos princípios evangélicos. Por isso que Emmanuel diz, Jesus a porta, Kardec a chave.
Equivale também dizer que se existe alguém que está aqui sentado, encarnado ou desencarnado, e não participa de um estudo do Evangelho, vamos embora, tem que participar. Por que tem que participar? Porque por mais que você pega todos os livros disponíveis, a codificação, as revistas espíritas do senhor Allan Kardec, as obras de André Luiz, e leia, só o Evangelho transforma. Você pode ler, você vai aprender muita coisa, mas aquilo que vai purificar de fato os nossos sentimentos é o Evangelho de Jesus. Que quem é o médico das almas é ele. Não é Sócrates, não é Platão, não é São Vicente de Paulo. É o Evangelho que purifica o sentimento. É o Evangelho que acende esse lume no nosso próprio coração. Então isso é muito lindo, porque é como se de fato o Emmanuel estivesse dizendo para a gente assim, olha que bacana isso. Gente, vamos olhar para Jesus. É como se o Emmanuel estivesse nos convidando a olhar e refletir um pouco mais em torno de Jesus. Eu encontro constantemente com frades espíritas desanimados, melancólicos, fadigados, cansados, exaustos na caminhada. Porque esse negócio de reforma íntima é muito difícil. Aí você pergunta assim, mas você estuda Evangelho? E a pessoa fala, mas estudar Evangelho é tão difícil. É parábola, é isso, é aquilo. Como é que a pessoa quer viver algo que ela não conhece? A gente só vive algo que a gente conhece. Então a primeira coisa é, abra mão daquele pensamento de que a gente tem que entender muito de Evangelho. A pegada não é essa. É fazer alguma coisa com o que entende do Evangelho. O Evangelho está acessível, ele não é complexo. Aliás, ele é complexo, mas ele não é complicado. Se a pessoa pega o Evangelho segundo o Espiritismo para ler, vai perceber a essência do Evangelho inserida ali. Um método de leitura e de estudo do Evangelho. Então, nós precisamos nos aproximar disso. Continua. Sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de 2 ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Olha que lindíssimo isso aqui que o Emmanuel coloca para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que explorar aqui, sem qualquer convenção do mundo. Embora a nossa personalidade, os nossos títulos, as nossas conquistas sejam muito válidas lá fora, o currículo seja muito válido lá fora, nós devemos utilizar o currículo, ele não deve ser inserido dentro da realidade evangélica. Porque senão o indivíduo acaba misturando as coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que não existe ninguém que é doutor em espiritismo. Quando o codificador da doutrina espírita foi apresentar a obra, interessante que Zeus Van Tuyl e Francisco Tirsi, na obra que é a própria biografia do codificador, ele de uma maneira muito poética diz assim, morre no 17 de abril de 1857, Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque ressuscita com a aurora gloriosa do dia seguinte Allan Kardec, o codificador. Ele desce, vira para o porteiro, ele morava numa rua chamada Rua dos Mártires, ele vira para o porteiro e diz, a partir de hoje não procurarão o Rivail, procurarão por Allan Kardec. Ele que era um grande professor, um grande cientista, um grande escritor, com métodos avançadíssimos de educação, super conhecido, o que ele faz? Ele oculta a grandeza dele para dar luz à doutrina espírita. Ele queria que o que chamasse atenção fosse a doutrina espírita, e não que as pessoas lessem a obra por causa dele. Então ele assume o pseudônimo Allan Kardec, que é um dos nomes de uma das suas existências. João Batista tinha vários discípulos. Quando no Rio Jordão ele encontra com Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
E vira para os discípulos dele e diz: é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. Então, dentro da casa espírita, nós temos que fazer isso. O que a gente tem feito é trazendo convenções humanas, ilusórias e periféricas, para dentro do universo religioso, para dentro do universo espírita. Então, a gente mistura as coisas. Gente, não vamos nos iludir. Às vezes, um dos indivíduos que chegam de uma maneira muito bem recebida por entidades superiores, chegam aplaudidos no mundo espiritual, são pessoas anônimas. Ninguém conhece, mas que vivenciavam o Evangelho de uma maneira singular. Então, não vamos trazer essas ilusões, que são válidas só para fora, trazer como uma convenção do mundo para inserir no movimento espírita. Volto a repetir. Se a gente fosse tratar alguém de doutor, seria Bezerra de Menezes, seria Chico Xavier, e eles em nenhum momento aceitaram qualquer título que colocasse ele acima dos demais. Isso é um grande exemplo para nós. Então, aqui dentro, é necessário que eu diminua para que ele cresça. É a doutrina espírita que tem que crescer. Se a gente observar bem no convívio espiritual, o Glacos nunca é o primeiro ou o último a falar. Muito raro você ver o Glacos falando em último momento. Ele está sempre no meio. Né? A gente observa também uma colocação de um grande tarefeiro aqui da casa de Glacos, que eu pessoalmente tenho uma admiração profunda, que é o Edgar. Em determinado momento ele diz que nas reuniões, as reuniões que são fechadas, quando alguém está conversando com o Glacos e alguém fala alguma coisa, no momento que o Glacos está falando, alguém fala, o Glacos recua, para, ouve, depois ele volta a falar. Quando a casa de Glacos fez 30 anos, se eu não me engano, o Glacos chorou nessa mesa aqui, ó, perguntando: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Que exemplo maior que esse que a gente tem desse grande espírito? Não devemos contaminar a doutrina espírita com essas viagens de ego. Não existe doutor no espiritismo, é doutor lá. Aqui não tem ninguém que é doutor, aqui é servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. O nosso papel aqui é de servir. E se a gente entender isso e viver isso, nós estamos salvos. No mais, leiam a obra Voltei do irmão Jacó, vai chegar falido lá. Ou então, vocês vão achar que eu estou exagerando, leia também um livro que é Os Mensageiros. Tem um hospital só nosso para falido espírita, que está esperando lá. Não dá para nos iludir mais, sabe? Não dá. Maior no reino dos céus é aquele que se fizer servo de todos. Mérito tem quem limpa anonimamente o salão para nós. Quem coloca a água aqui carinhosamente para nós aqui, ó. Esse tem mérito. Agora a gente chega num evento espírita, eu acho que o pessoal vai arrepender de ter me chamado para falar sobre esse tema hoje. Chega no evento espírita, é um currículo do indivíduo. O que você faz com o currículo dele? Traz o evangelho logo para a gente refletir, que o foco é Jesus, véio, não é o indivíduo, não. O homem aponta a lua, o sábio olha a lua, o tolo olha o dedo. O foco é a lua, o foco é Jesus de Nazaré. Não vamos nos perder com essas questões que são periféricas. Já não dá mais tempo, nós estamos em 2019. Não dá mais tempo para a gente perder com isso. Onde o evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados os pensamentos, na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião, onde Jesus diz assim: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. O importante é ter casa espírita cheia. O que adianta ter uma casa espírita cheia e ninguém entende nada? Que seja um grupinho no fundo de uma garagem, mas que o pessoal tenha seriedade, coração aberto, para pegar o evangelho, se emocionar com o evangelho de Jesus. É isso que nós estamos querendo. Participamos no sábado, lá na evangelização infantil, um grupinho de quantos que tinha lá? Uns 20. Isso aqui é bom para nos sintonizar, estudando evangelho, 2 horas estudando evangelho. Quem disse que queria lanchar? Para que lanche, né, gente? Mas espírita tem que ter um lanche, não tem? Porque se não tiver um lanche, não é atividade espírita. Então, o importante é isso, não é quantidade, não é qualidade. Tem uma
lição muito linda aqui do Consolador também, eu não ia nem pegar ela agora não, mas vou pegar. Que muita gente afasta da casa espírita porque não tem fenômeno. Aí o Emmanuel dá para a gente uma lição extraordinária, porque ele fala assim, eu não vou pegar ela para ler não, mas eu vou citar para vocês a questão, que a gente ainda tem algumas coisinhas para trabalhar. Perguntaram para o Emmanuel, muita gente está fugindo da reunião mediúnica, da reunião espírita, porque não tem fenômeno. E aí, a gente faz o quê? Aí o Emmanuel fala, deixa aí. Porque nós aqui estamos querendo qualidade, não quantidade. Se a pessoa está querendo fenômeno, é que ela não entendeu o que é espiritismo. Gente, olha que interessante, o fenômeno das mesas girantes e dançantes, e nós poderíamos anexar com isso também, no caso daquelas materializações que aconteceram aqui no Movimento Espírita Mineiro, Triângulo Mineiro, aqui em Belo Horizonte, aí nós temos o grande Enio aqui que participou da Casa de Glar, que com certeza continua participando, foram indivíduos fundamentais para as materializações luminosas, narradas de uma maneira extraordinária por Rafael Américo Ranieri, na obra Materializações Luminosas. Por que acabou? Por que nós não estamos brincando aqui com o fenômeno das mesas girantes dançantes? Imagina a inutilidade, você vê mesa movendo. Você faz o que com isso? Nada. Então o que Kardec fez? Viu que estava por trás do fenômeno. Porque não é um fenômeno em si, é o que está por trás do fenômeno. Na Transfiguração do Tabor, uma mensagem lindíssima, vocês lembram dessa passagem? Que foi quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiu no monte para orar. A finalidade, subiu no monte para orar. Só o grupinho mediúnico dele, que era Pedro, Tiago e João. Subiu no monte para orar. Quando ele estava lá orando, em prece, o que acontece com Jesus? Ele se transfigura. O seu rosto resplandece como o sol e as suas vestes se tornam brancas como a luz. Vem uma nuvem luminosa e aí Jesus conversava com dois espíritos desencarnados, que eram Moisés e Elias. E os apóstolos ali olhando. De repente, vem uma nuvem luminosa e eles ouvem uma voz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Olha a explicação do que a gente não deve ficar preso no fenômeno. O fenômeno é apenas o meio. Você pega a psicografia aqui em qualquer dia da semana, leva para casa. Nossa, isso veio do além. Ouça a mensagem. Não importa de onde veio, porque quando Deus quer falar, Ele fala com qualquer um da maneira que quiser. Tem um amigo meu que é pastor, me contou um caso interessantíssimo. De uma vez que ele estava voltando da igreja, estava no ônibus sentado no cantinho, de repente vem um bêbado, senta do lado dele. E havia vários evangélicos de outra igreja atrás, assim, conversando, cantando alguns louvores, alguns hinos. De repente o bêbado olha para ele, cutuca ele e fala assim, lá, descrente, pavor dessa raça. Isso o bêbado falando com o pastor. O pastor olha para a cara dele e fala, mas o que você tem contra evangélico? Ele falou, não tem nada não, mas olha a alegria desse povo. Aí o pastor olha para ele, não tem nada contra esse povo. Aí o pastor vira e fala assim, porque eu também sou evangélico. Sou pastor. Aí o bêbado olha para ele e diz, mas você com essa cara de derrotado? Qual que é a conclusão dele? Eu achei sensacional. Deus, quando quer falar, usa até o bêbado coisa. Para falar com a gente. Ele falou que naquela época, ele era um indivíduo mesmo, que ele não tinha encontrado o sol da vida, que era Jesus. Ele não tinha entendido que o evangelho é bodas de Caná. É alegria. Não tem nada dessa coisa de derrotismo, não. Essa coisa arrastando para a vida. Então, para que Jesus na vida da gente? Vai ficar arrastando. E ele com a cara de derrotado. Ele agradeceu tanto a Deus, que ali era um filho de Deus como ele, dizendo algo que valeu para ele. Então, assim, não importa como vem. O importante é a mensagem. Então, não é o fenômeno pelo fenômeno. E o Emmanuel fala, deixa eles irem. Porque é sinal de que eles não compreenderam que a mensagem de Jesus é o foco.
não é o fenômeno, não é a psicografia, não é a psicofonia, não é a mensagem da Meimei, da Sheila, que por mais que seja extraordinária e aquece os nossos corações, mas o mais importante é o que ela diz, e não através de quem diz, não o fenômeno pelo fenômeno. Logo depois que Pedro, Tiago e João viram a cena, Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, permita que construamos aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, e fiquemos em contemplação divina. Pedro está esperando a resposta até hoje. Pensa que utilidade tem você ter uma religião que não te leva, não te insere para a sociedade sem enfrentar a vida. Fica só lá olhando o fenômeno. Utilidade nenhuma. Por isso que a gente tem que ficar atento, porque a vida é um milagre, e os milagres acontecem a todo momento. O extraordinário, a inspiração vem a todo momento. E às vezes a pessoa está varrendo ali, vem aquela mensagem lá pelos fios do pensamento. Às vezes é o mesmo mentor que vai orientar um outro mentor que ia direcionar uma mensagem. Não, mas a gente quer a coisa concreta, né? Não, gente, vamos sutilizar nossa fé. Vamos sutilizar. Pegando um pouquinho aqui do livro Conduta Espírita, vou selecionar apenas alguns trechinhos aqui, porque a página é bem rica, só que não dá tempo da gente trabalhar. Então, vamos pegar alguns pontos. Primeiro que ele coloca: entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alarido ou perturbações. O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Uma coisa é você entrar na casa espírita, seja ela qual for, outra coisa é entrar na igreja de São José. Lá se passa um mosquito, você ouve. Nem sempre nós temos silêncio na casa espírita. Então, o que ele está convidando a gente aqui é, quando for entrar na casa espírita, não se esqueça de que as pessoas que assentam aqui, que estão sentadas, estão buscando se conectar com o divino. Não é à toa que pede para desligar o celular. E não é só o celular, desliga tudo. Nesse momento é aquela oportunidade bendita de a gente fechar a boca e abrir o coração. É o momento de interação com as forças superiores. O entrar pontualmente se a palestra começa às 15, eu preciso estar aqui 10 para as 3, e não 3 horas. Aqui na Casa de Gladys é interessante porque o pessoal do apoio, que faz um trabalho extraordinário, quando alguém vai entrar no momento que a prece já começou, eles pedem para aguardar. Você tem consciência da importância disso. Se alguém está aqui sentado de olhos fechados, deixa a pessoa em prece. Porque às vezes, em nome da fraternidade, a gente quebra uma sintonia ali que estava sendo importante para a pessoa. Os nossos momentos de reflexão profunda, de cura interior. Então, o que ele está colocando aqui? Evitar ruídos, evitar barulhos. Adentrou, silêncio. Porque isso pode atrapalhar o coletivo. Evitar aplauso não precisa falar, não, né? Não é show da Ivete Sangalo. Se já para que aplauso? Basta uma vibração, nós não precisamos ser materialistas. Basta vibrar, agradecer, né? Glorificar. E isso chega no alto, a pessoa sente. Né? O aplauso ele não é necessário. Oferecer tribuna espírita, tribuna doutrinária, apenas a pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da casa, para não acumpliciar-se inadvertidamente com pregações de princípios estranhos aos postulados espíritas. Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservá-los. Essa Casa de Gladys também faz um trabalho maravilhoso. Hoje, gente, eu falo assim que eu sou coruja mesmo, sou daqui, né? Por isso que eu falo, conheço o trabalho. Eles são impecáveis na seleção dos expositores que convidam. E ainda assim, infelizmente, tem uma certa dificuldade com algumas questões. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque quando você convida alguém para falar, o que a pessoa falar é de responsabilidade de quem convidou. E, infelizmente, nos dias de hoje, nós vamos encontrar, inclusive, expositores
renomados, com um trabalho bem consolidado, falando bobagem. E as pessoas dizendo amém, que é o pior. Porque a pessoa perde o senso crítico em nome do nome que a pessoa tem. Então isso é delicado, porque quando a gente vai convidar alguém para falar de determinado tema, você tem que saber qual que é o pensamento da pessoa em torno daquele tema. Vou contar uma questão para vocês. Uma vez eu fui chamada para falar numa determinada casa espírita para corrigir um trabalho de um expositor que fez uma semana anterior. Vou falar qual casa. Era lá no Centro Espírita Irmã Lô. A mocidade lá, os meninos estudam a evolução dos mundos, nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade. Os meninos cresceram na casa espírita. Então o estudo lá tem que ser profundo. Você tem que ir com conteúdo para você trabalhar, porque a exigência do público é grande. E eles então convidaram uma pessoa para fazer uma palestra sobre Torá. Mais precisamente Antigo Testamento, apesar do tema Antigo Testamento ser incorreto. Torá. O indivíduo foi e detonou com a Torá. Falou que estava ultrapassado, contrário do que eles queriam. Que era exaltar Moisés, exaltar o decálogo, os princípios da Torá. Então isso mostra para a gente a delicadeza do processo. Teve um caso que aconteceu aqui na Casa de Glá, que é bom a gente conversar sobre isso sempre que possível, que foi um indivíduo que um dia fez uma colocação extremamente infeliz sobre padres. E estava tendo a psicografia aqui. O que o Glacos fez? Mandou um recadinho para o expositor, tiveram que parar a reunião, pediram um coral para cantar uma música, porque naquele dia havia um grupo imenso de sacerdotes e padres que tinham sido trazidos para a casa de Glacos, e a colocação do expositor feriu os padres. Pensa na cara do expositor. O problema é ele ter falado? Não, o problema é ele ser preconceituoso. O problema é esse, a questão é essa. Então valeu só para ele? Não, valeu para todos nós. Porque todos nós somos expositores da doutrina espírita. Quando alguém chega e pergunta assim, o que o espiritismo pensa e fala sobre o aborto? Se eu não sei, tem que buscar a resposta. Não é falar o que me vier à cabeça, não é achismo. Porque senão contamina a doutrina espírita com os meus pontos de vista. E acima de tudo, gente, se nós seguirmos o evangelho, não tem erro. Mesmo que você não tenha conhecimento daquela pergunta que é feita. Se você seguir o amor, você não falha. Então a pessoa não sabe, não conhece, não estudou sexualidade, não sabe nada de transexualidade, você não tem que saber. Mas sobre o amor você tem que saber. Quando o Estevão, o Gesiel ainda, chega na Casa do Caminho, que é o nosso modelo de evangelho vivido, sentido e praticado, quando ele chega lá, quem que é recebido? Quem que recebe ele? Um ancião que rapidinho traz o Simão Pedro. E o primeiro contato que ele tem com Simão estende a mão para ele e pergunta, de onde vens, irmão? Com um baita sorriso no rosto. Ele estava só o maltrapilho, só o frangalhos. De onde vens, irmão? Gesiel estranho. Ninguém nunca tinha chamado ele de irmão. E ele vira para Pedro e pergunta, por que me chamas irmão? E Pedro olha para ele e diz, porque somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Não importa se quem entra é transexual, se é bissexual, se é assexual, se é um ET. Isso não é da nossa conta. O que o Evangelho propõe não é julgamento nem condenação. O que o Evangelho propõe é que a gente acolha na casa espírita, em nome dele, de uma forma amorosa, respeitosa e, acima de tudo, incentivando aquele espírito, porque ele também é um filho de Deus. Não importa se ele está pelado, se ele está vestido, isso não importa. Como ele está, não importa. O importa é, aí vem a filosofia oriental, né? O Deus que está em mim tem que saudar o Deus que está nele. Vós sois deuses. Então nós precisamos nos conectar. E acima de tudo que a gente possa, ao sair daqui, sempre levar a fé conosco no nosso coração. Muito obrigada pela oportunidade, que Jesus nos abençoe, muita paz.